paz. Quantos estão sentindo a presença do Espírito Santo? Quantos têm um respeito pelo Espírito Santo? Quantos de nós temos um respeito ao Espírito Santo? O Espírito Santo é uma pessoa extraordinária, amém? Amém, igreja? Como eu tenho, esses dias, vivido algo com o Espírito Santo. E quando foi colocado para mim ministrar a palavra, eu não sabia qual era o tema do mês. Eu perguntei para minha esposa, qual é o tema do mês? Ela disse, o Espírito Santo. Eu disse, eita. Nós estamos vindo do mês de maio com a palavra fé. Amém? Quantos de nós fomos tocados com esta palavra do mês de maio? Quantos de nós fomos sacudidos com essa palavra do mês de maio? Quantos de nós? É uma das coisas que, quando eu ministro ao Senhor, eu não cronogramo, não coloco, não escrevo nada. Eu sempre pedi ao Senhor que o Senhor me usasse livre. E hoje, esses dias, a minha esposa falou assim, você já fez os teus esboços, né? Eu disse, fiz o meu esboço, está em 2 papéis. Porque falar do Espírito Santo é uma coisa, fala íntima, entre você e o Espírito Santo. Quem crê que o Espírito Santo é uma pessoa? Quem crê? Quem crê que o Espírito Santo está neste lugar? Por que você crê? Porque a Bíblia diz, onde está 2 ou 3 reunidos em meu nome, ele se faz. Em nome de quem? De Jesus? Do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Deus tem me dado umas coisas muito loucas esses dias. Eu compartilhando com a minha esposa, eu falei assim, cara, acho que eu vou ficar doido. Mas eu quero iniciar. Ela falou assim, como você vai pregar? Eu disse, olha, eu acho que é começo, meio e fim. Mas tem um trecho da palavra, eu quero que os meninos coloquem lá, em João 14. Você lembra quando Jesus subiu aos céus? Quem lembra? Quem lembra desse momento? Você lembra? Quem Jesus deixou? Quem? Fale Espírito Santo. Fale o Espírito Santo. Se ele deixou o Espírito Santo, ele deixou por algum motivo, sim ou não? Se ele não quisesse deixar o Espírito Santo, ele ia dizer assim para a igreja, olha igreja, eu vou subir, estar ao lado do meu pai, e vou deixar vocês à toa. Foi isso que ele quis? Sem direcionamento nenhum, não. No momento que Jesus deixou o Espírito Santo, ele deixou alguém para nos direcionar. Para nós entendermos que a pessoa do Espírito Santo é poderosa. Infelizmente, igreja, com o passar dos tempos, a pessoa do Espírito Santo se tornou esquecida no meio da igreja de Jesus. Infelizmente, com o decorrer dos tempos, você não vai ver mais aquilo que acontecia, assim ou não? Você quer ter um exemplo? Quando eu cheguei na igreja hoje, uma pessoa chegou comigo assim, olha, não vai gerar profetada. Quando a gente chega na igreja, as pessoas assim, não vai orar muito. Quando a gente chega na igreja, as pessoas falam assim, olha, quanto tempo tu tem para orar? Quanto tempo tu tem para pregar? Eu comecei esse culto dizendo assim, quantos têm respeito ao Espírito Santo?
Com o decorrer do tempo, a igreja tem que entender, se você não tiver respeito ao Espírito Santo, você não vai ter revelações dele para você. Porque se começar a encher a igreja de perguntas sobre o Espírito Santo, todos vão saber dar uma resposta sim ou não. Porque nós já vivemos isso muito tempo. Vivemos ou só escutamos? Com o decorrer do tempo, a igreja só está escutando falar do Espírito Santo, mas não está vivendo em prol do Espírito Santo. Sim ou não? Tu está pegando pesado, Fabrício? Disse não, porque foi o Espírito Santo que me disse isso. A pessoa do Espírito Santo é tão importante que tem um versículo, tem algo muito grandioso que fala assim: olha, se você blasfemar contra o Espírito Santo, tem perdão? Você entende esse versículo? Você está vendo como é tão forte? Quando Jesus subiu ao céu, vamos lá, vamos começar essa pregação, querido. Primeira em João, Jesus subiu e deixou o Espírito Santo para mim, para a igreja. Quem crê nisso? Nós iniciamos o culto de hoje com o irmão falando assim, eu falei um dia desse, que fé e obediência caminham junto. Fé, obediência e o Espírito Santo caminham junto. Vamos lá? Eu não vou ler aqui que eu estou um pouquinho cego, queridos. E a minha Bíblia é muito assim, extraordinária. E vamos começar lá no 16. E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro, que estejam com vocês para sempre. 17. O Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não vê nem o conhece. Vocês, porém, o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Vocês estão entendendo? O mundo o conhece? Quem conhece? A igreja. A verdadeira igreja do Senhor. Vocês estão entendendo? 18. Não os deixarei órfãos. Voltarei para vocês. Quando Jesus subiu, ele deixou quem? Para nós nos deixar como? O que foi que eu falei anteriormente? Ele não deixou nós sozinhos para nós não ficarmos à toa. Porque Ele é o Pai. 19. Dentro de pouco tempo, o mundo não me verá mais. Eita. Vocês, porém, me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Quem crê nisso? Quem vive isso? Quem vive isso? Quem vive isso? Esse Espírito Santo é extraordinário. 20. Naquele dia compreenderão que eu estou no meu Pai, que vocês estão em mim, que eu estou em... Quem está com o Espírito Santo? Quem tem o Espírito Santo? Quem tem diálogo com o Espírito Santo? Que ela amassoriou no eu chori, que ela passou no ya. Nós temos que entender uma coisa, queridos. Se você ler a Bíblia toda, o Espírito Santo está onde? No começo, no meio e no fim. Sim ou não? Se você for lá no princípio, o Espírito Santo.
Sim ou não? Se você começar a ler a Bíblia, ler lá o ministério de Jesus, o Espírito Santo. Mas o maior dos extraordinários é, quando Jesus subiu aos céus, ele deixou a pessoa do Espírito Santo. Para nós darmos, fale, continuidade. Fale, continuidade. Continuidade. No mover do Espírito Santo. Fale através de mim. De mim. Quantos estão dando continuidade ao mover do Espírito Santo para a igreja? Eu comecei a palavra desta noite falando qual é o respeito que nós temos com o Espírito Santo. Porque quando nós chegamos na casa do Pai, nós chegamos de qualquer jeito, nos sentamos de qualquer jeito. Quando nós chegamos na casa do Pai, nós sentamos e não fazemos mais nada. Quando o ministério de louvor diz assim, levanta, vamos adorar. O caboclo fica o culto todinho sentado. E eu faço uma pergunta para você, isso é respeito ao Espírito Santo? Com o decorrer do tempo, a igreja entrou no templo e se tornou uma mesmice vir ao culto. A igreja entrou no templo para quê? Para cultuar ao Senhor, para celebrar ao Senhor, para ser mexido, tocado por quem? Pelo Espírito Santo, falei, pelo Espírito Santo. Mas ele chega. Basta vir ao culto, sentar e ir embora. Para algumas pessoas. Quando alguém se levanta, cheio de Deus, ou íntimo com o Espírito Santo, começa a sacudir. Você sabia que alguns irmãos da igreja ficam assustados? Porque tem alguém falando em línguas, tem alguém pulando, tem alguém se alegrando com o Espírito Santo, porque ele é livre. Tem alguns que ficam olhando, assustados. Mas nós estamos na casa de quem? Do Pai. Aonde o Espírito Santo tem que fazer algo. Se faz presente, sim ou não? Se eu vim para a igreja e não sentir algo do Espírito Santo, vai valer a pena eu vir à igreja? Vai valer a pena, igreja? De que forma nós estamos vindo cultuar o Espírito Santo? Uns dias atrás, umas 3 semanas atrás, eu estava num lugar caminhando, fazendo meus exercícios, e o Espírito Santo falou assim, ora pela cidade. Eu me ajoelhei e comecei a orar por Ananindeua. E o Espírito Santo assim, ora, porque é uma cidade próspera, um povo próspero. Eu não entendi aquilo. E como o irmão falou ali, eu compartilhei uma coisa assim, pare 5 minutos e ore pela tua cidade. Aí eu vim no culto. E o irmão me parou assim, tu está orando pela tua cidade? Se eu oro pela minha cidade. Mas no momento que alguém fala assim, se você está orando pela tua cidade, ele está fazendo brincadeira. Sabe por quê, igreja? Porque orar hoje é tão difícil.
E quando alguém quer orar, nós nos colocamos como chacota na boca dos outros. E nós sabemos que eu não vou falar, porque você como igreja sabe e reconhece. Para você ser íntimo do Espírito Santo, você tem que estar em comunhão com Ele. Sim ou não? Quantos de nós sabemos disso há tanto tempo? Esse mês é um mês do Espírito Santo. Eu falei assim, hoje pela manhã, eu estava orando em casa. Eu levantei minha voz e falei: Senhor, que seja um mês extraordinário da presença do Espírito Santo em nossa casa. Quantos de vocês fizeram isso hoje? Porque até falar de Jesus se tornou chacota para a igreja. Infelizmente. Até profetizar algo para alguém se tornou chacota para a igreja. Hoje eu estava falando para o Espírito Santo, Espírito Santo, tudo se baseia no Espírito Santo, tudo. Sim ou não? Quem entende as coisas do alto, sabe que tudo ao nosso redor se baseia no Espírito Santo, tudo. As nossas finanças se baseiam ao Espírito Santo. A nossa vida no altar se baseia ao Espírito Santo. As nossas convicções de fé se baseiam ao Espírito Santo. Os milagres se baseiam ao Espírito Santo. Tudo ao nosso redor tem uma pessoa que está no controle, que é o Espírito Santo. Sim ou não? Por quê, Fabrício? Eu que estou falando isso? É o Espírito Santo. Quando Jesus disse assim: olha, eu vou subir, mas eu deixo para você o Consolador, o Espírito Santo. É isso que está escrito aqui em João 14. Sim ou não? Sim ou não, igreja? João 14 é a maior referência que o Espírito Santo tem que fazer coisas extraordinárias através de mim e de você. Quantos de nós queremos fazer coisas extraordinárias? E você vai dizer: não, isso daí é para o passado, Fabrício. Isso não é mais real hoje em dia. É real hoje em dia sim, porque o mover do Espírito Santo é tremendo. Basta aquele que crê. Basta ter aquele que entende este mover, essa intimidade com Ele. Sim ou não, igreja? Eu me lembro quando eu queria ser batizado. Quantos são batizados pelo Espírito Santo em línguas? Quantos? Agora eu vou fazer uma outra pergunta. Quantos anos você não fala em língua estranha? Não fale, fique para você. Você sabia disso? Que tem gente que é batizada com o Espírito Santo. É um dos dons que há muito tempo não sabe o que é falar a linguagem celeste, a linguagem dos céus. Quantos falam a linguagem dos céus? O idioma, sabia, pá? Que nós temos um idioma particular. Vocês sabiam disso? Que você tem um idioma particular. Você sabia quando você fala em línguas, você está se purificando, você está se preparando para algo extraordinário. E eu faço uma pergunta para você: há quanto tempo você que é batizado no Espírito Santo não se dá liberdade de falar num outro nível com o Senhor?
quanto tempo? Hoje eu falei isso para minha esposa. Quanto tempo? Porque até falar em línguas se tornou as pessoas brincando com a tua cara. O que move a igreja hoje? O que move a igreja hoje? É você vir só meramente a um culto e vir para o altar tocar um instrumento, acabar o culto e ir embora? Ou você vir a um culto, sentar, escutar o apóstolo falar, ou quem está pregando aqui falar e ir embora? O que está movendo a igreja hoje? Não deixe morrer. Mas essa noite o Espírito Santo me fala que vai dar um renovo para a tua vida. Um fôlego novo. Algo novo. Você que não fala em línguas há muito tempo, você vai falar lá, bassurianda lá mais, em língua lá mais. Não coloca para o esquecimento que o Senhor te deu. Não coloca para o esquecimento que o Senhor te deu. Não coloque para o esquecimento. Um dia desse eu estava falando para o Espírito Santo, eu disse, Espírito Santo, é o seguinte, aquele cara que eu vejo no YouTube faz um monte de coisa lá, baçom. Eu tenho mais de 40 anos. Eu te conheço há muito tempo. Por que aquele cara faz e eu não faço? O Espírito Santo falta você me buscar. Falta você voltar ao início de tudo. Quem crê nessa palavra? Quem quer que nós precisamos ser revigorado novamente pelo maná extraordinário vindo dos céus? Não perca a oportunidade quando você estiver na casa do Pai. Não deixe que o teu cansaço, não deixe que o teu trabalho, não deixe que as coisas que tem lá fora te impeça de entrar no novo entendimento ou no entendimento com o Espírito Santo. Porque é isso que está acontecendo com a igreja. A igreja está deixando o trabalho, as coisas, isso, aquilo, outro. Está deixando a igreja em segundo plano. E quando vem à casa do Senhor, elas ficam conectadas ou desconectadas? Desconectada. Isso é uma coisa natural, igreja. Se conecte com o Espírito Santo e você verá que eu sou Deus. Vocês estão entendendo isso? Eu estava hoje ali, eu estava sentando, eu estava pedindo uma canção. Eu queria sentir o Espírito Santo. Porque se eu estou à casa do meu Pai, eu quero sentir o Espírito Santo. Eu quero ouvir o sussurro do Espírito Santo, eu quero ouvir. Se não for para me ouvi-lo, se não for para me sentir, adianta eu estar na casa do Pai? Não só na casa do Pai, na minha casa, no meu banheiro, sabe, no meu lugar mais íntimo que é a minha cama. Eu quero sentir o Espírito Santo e mover o Espírito Santo. Nós estamos no mês extraordinário, igreja. Mas eu quero fazer uma pergunta, quando findar esse mês, o que você vai dizer ao Espírito Santo? O que eu direi ao Espírito Santo? Eu creio de uma forma extraordinária que o Espírito Santo vai mover este lugar.
não somente este lugar vai mover você lá fora. Ai, o Espírito Santo vai te mover lá na sala de aula. O Espírito Santo vai te mover nos bombeiros. O Espírito Santo vai te mover na rua. O Espírito Santo vai te mover em qualquer lugar. Basta você entender isso, igreja. Basta você crer nisso. Basta você viver um novo tempo com o Espírito Santo. Alabá. Sabe, igreja, porque eu estou vendo onde eu estou no lugar, o Espírito Santo começa a me usar. Essa semana eu estava no lugar e tinha um monte de crente cantando. E eu estava lá em cima, e o Espírito Santo aí vai bem ali e compartilha de uma palavra. E quando eu cheguei lá, um velho pastor falou assim: o Espírito Santo mandou dizer para ti que você continua orando pela madrugada, porque ele vai te dar muito mais. Aquele cara nunca tinha me visto antes, igreja. Sacode. Sacode. Não venha ao encontro do Espírito Santo cronometrando o tempo. Esses dias nós escutamos no GA que nós somos uma igreja diferente. Que nós somos uma igreja de palavra. Nós somos uma igreja que está indo de uma forma ao contrário da. Aí eu falei assim, cara, as pessoas nunca vão entender isso, porque nós não somos uma igreja de uba-uba. Sim ou não? Então te sacode, que o Espírito Santo quer mover você num outro nível. O Espírito Santo vai te usar aqui dentro, para você escutá-lo. Te esperta, igreja, te esperta. Não deixe que o teu trabalho te impeça de ouvir a voz do Espírito Santo. Há 2 meses atrás, nós temos uma televisão que não tinha nem 1 ano. Foi a televisão que nós compramos da igreja. E essa televisão, de uma hora para outra, nós assistindo um jornal, ela fechou. Pum. Ela fechou. E a minha mulher brigava muito comigo, eu gosto de ver muito Netflix. E ela dizia assim, vem dormir, para de ver, tu está gastando muita energia. Aí tá bom. E desesperado porque eu tinha que pagar R$1.100 no concerto. Levei para um amigo. Passou mais de mês, não foi? Mais de mês. Eu peguei uma televisãozinha velha para as meninas. Mas a partir daquele momento, o Espírito Santo começou a me sacudir. O tempo que eu passava na televisão, comecei a ler a Bíblia e ler um livro que eu ganhei sobre o Espírito Santo. E eu não entendia. Eu comecei a reclamar, meu Deus, mais um dinheiro que vai sair que não estava previsto. E o Espírito Santo falando comigo, eu vou te dar muito mais que isso. Eu comecei a ler. A minha filha mais velha começou a chegar comigo no quarto, pai, vamos ler a Bíblia, vamos ler aquele livro. Pai, eu lendo, ela lendo a Bíblia, eu lendo, ela lendo a Bíblia. E eu falando em línguas, eu não consigo mais nada falando em línguas, eu abençoando. Eu disse, você vai ser cheia do Espírito Santo. Que eu entendi, queridos, que o Espírito Santo nunca falhará contigo.
O Espírito Santo nunca vai ser brincadeira. Então, quando você abre tua boca para falar de alguém, para não profetizar, para falar de alguém, para ter tempo, cuidado que você não está falando de uma pessoa normal, você está falando do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo que habita neste lugar. Uma coisa do Espírito Santo, ele te dá coisas extraordinárias. O Espírito Santo te dá coisa extraordinária. Existem algumas revelações. Quem crê em revelação? Quem quer viver revelação? O Espírito Santo está desde o início. Com o Pai, com o Filho e com Ele mesmo. Quando Jesus subiu aos céus, foi o corpo e foi a alma. E ficou o Espírito Santo. E nós somos, falei eu sou. Corpo, alma e espírito. E como está o teu espírito em sintonia com o Espírito dos céus? Como está o teu espírito em sintonia com o Espírito dos céus? Se o teu espírito estiver em sintonia com ele, as revelações que foi entregue nas tuas mãos, você vai entender. Sabe por que você não está entendendo as revelações? Porque você não está em sintonia com o Espírito do Senhor. É isso que o Espírito me falou, Fabrício. Você quer entender minhas revelações? Se aproxima. Existem 3 tipos de revelações com o Espírito Santo. Entenda uma coisa que eu vou te falar hoje, que o Espírito me deu esses dias. Uma revelação do teu Espírito, do nosso Espírito com o Espírito dele. Uma revelação com Jesus e uma revelação com Deus. Nós só vamos entender revelações com Jesus se você entender a revelação do Espírito Santo para cada um de vocês. Só você vai entender a revelação com Deus se você entender a revelação de Jesus. Vocês estão entendendo isso, igreja? Isso são coisas extraordinárias que só o espelho anda do Espírito Santo entrega para aquele que tem intimidade com Ele. Aí eu vou te perguntar, quanto tempo você escuta isso na igreja de Jesus? O Espírito Santo fala assim, olha, eu quero que estejam mais íntimos, sim, né? Mais íntimos, quanto mais intimidade, mais revelações eu te darei. Aí ele faz uma representação do marido com a esposa, sim ou não? Agora eu quero que você, marido e esposa, entenda. Olha as revelações de intimidade que o Espírito Santo pode gerar em ti. Alabassurianda. Quem crê nisso? Quem quer viver isso? E com o passar do tempo, esse Espírito Santo vai te dando coisas extraordinárias. Mas existe um trecho da Bíblia que vocês entendem e conhecem de cor e salteado, que está lá em 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12. Nós começamos a entender essa noite, ou relembrar, ou renovar o nosso entendimento, o nosso pensamento, que no momento que Jesus subiu aos céus, Ele deixou o Espírito Santo para nós não sermos órfãos. Ele disse, olha, eu vou deixar para vocês caminharem com Ele, entenderem Ele, ouvirem Ele, escutarem, terem conversa íntima com Ele, sim ou não? E como nós estamos caminhando com o Espírito? Quanto nós estamos, você está caminhando com o Espírito Santo? Ou você está deixando que o natural, as coisas natural, está movendo você? Porque é isso que está acontecendo com a igreja verdadeira do Senhor. Não a igreja do oba-oba, não a igreja do papapá. Não, a igreja verdadeira do Senhor está perdendo sintonia com o Espírito Santo. Porque estão vivendo muito no natural. Mas esse Espírito Santo é tão louco, tão maravilhoso. Lá em 1 Coríntios 12, do 27, fala assim.
Já, meninos, entrem em sintonia. Quem tem aí 1 Coríntios 12, do 27, eu quero que alguém se levante, ore lá. Se levante e ore, 1 Coríntios 12. Está aqui já, o que quiser enxergar. Pode ler. 12, do 27 ao 30. Dá para enxergar? Fale amém. Fale amém. Fale amém. 28. Assim, na igreja Deus estabeleceu primeiro os apóstolos, segundo os profetas, terceiro os mestres, depois os que realizam milagres. Fale amém. Os que têm dons de curar. Fale amém. Amassou. Tem dom de prestar ajuda. Os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. 29. São todos apóstolos, são todos profetas, são todos mestres, têm todos dom de realizar. Fale amém. 30. Tem todos dom de curar, falam todos línguas, todos interpretam. 31 tem? Entretanto, busque com dedicação os melhores dons. Fala. Ai. Passo agora a mostrar a vocês um caminho ainda mais excelente. Tem outro? Glória a Deus. Acabou aí? Eita. Acabou. Quem crê nisso? Entretanto, busque com os melhores. Posso agora mostrar a vocês. Quem quer mostrar a vocês isso? O Espírito Santo. Um caminho ainda mais. Uma verdadeira igreja vai viver um caminho de excelência. Essa é a função do Espírito Santo para aqueles que creem, para aqueles que entendem, para aqueles que querem viver um novo tempo. Ei, vou dizer uma coisa: pare de viver no passado. Para de viver naquilo que Jesus me usou ali. Ele renova você todos os momentos. Ele quer dar algo novo a você, não é isso? Manhã após manhã, momento a momento. Entenda as revelações, igreja. Não deixe que a igreja seja só um momento social. Igreja não é para ser um momento social, querido. Se for para você vir para a igreja para ter um momento social, vai para o shopping, vai para o circo, vai para o parque, vai para outro tipo de lugar, mas não na igreja, porque a igreja não é para você passar um momento. Embora a igreja é para passar, para entregar algo a vocês através de quem? O novo. Ele quer entregar um novo para cá, para mim e para você. E como eu falei, queridos, o Espírito Santo vai fazer coisa extraordinária no mês de junho. Um dia desse eu falei para Deus: Deus tem 9 dons. Eu quero todos esses dons.
Aí eu perguntei a Sec, será que eu estou muito doido para querer 9 dons? Esses dons já foi entregue. Só basta eu adquiri-lo. Você está entendendo isso essa noite, igreja? Você está entendendo a revelação? Vocês estão entendendo que muito tempo nós estamos na igreja escutando sobre o Espírito Santo, escutando sobre os dons, e muito tempo nós não sabemos que tipo de dons nós temos. Fique em pé, igreja. Eu peço que todo o ministério de louvor venha aqui à frente. Tem uma canção antiga. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. Quando foi colocado para me ministrar essa noite, veio várias coisas do Espírito Santo para mim. A minha linguagem com o Espírito Santo, a minha conversa com Ele. Como eu tenho no meio do povo lá fora, sozinho com o Espírito Santo. Quantos são batizados no Espírito Santo aqui? Em línguas? Quantos? Levante sua mão assim. Você crê que você vai ser cheio e o renovo e o novo do Senhor vai te tocar essa noite? Quantos de vocês crê nesses dons que está em 1 Coríntios 12? Quantos? Quantos querem viver isso? Eu não posso, eu não tenho condições. Tem sim, tem sim. Te prepara que o Senhor está entregando nas tuas mãos os dons. Eu estou velho, estou muito velho, e já passou. Não, o Senhor te renovará, labassonoye. O Senhor te renovará e te entregará novamente isso.